Olá, Senhor Jesus abençoe você que está vendo o vídeo, muito obrigado. Inscreva no canal Professor Miguel Química, dá uma força aí, pessoal, valeu? Então vamos ver aqui o que é química, né? Capítulo um do livro, do livro, do livro um, né? Nono um, livro um, páginas 2 e 3, né, pessoal? A química de todas as coisas, importante demais, igual falei para vocês, né? Ler, grifar aí, né? E responder os questionamentos aí da página 3, né? Tá certo? Quem quiser me entregar aqui, eu vou valorizar como um bônus aqui até, tá bom? Beleza, pessoal? Então, resiliência, né? Um sócio emocional, né? Uma capacidade de adaptação a mudanças, né? Diferente de significado físico, né? Porque em física, resiliência é a capacidade de um corpo retornar à sua forma original, né? Depois de sofrer uma deformação, né? Tá certo? Elástica, né? Então, essa é a unidade um, pessoal. Vamos lá, então? E aí nós vamos, então, começar o capítulo um, pessoal, né? Nono 1, nono 2, Fonvic, né? Professor Miguel Química aqui para vocês, né? Então tá aí, páginas 16 e 17, ler mais atitude, né? Essa parte é super importante, pessoal. Você pode apresentar em grupo ou individual, tá certo? E aqui eu pretendo valorizar um bônus para vocês também. Espero que pelo menos alguém faça isso, tá bom? Que é muito importante. Então, o que é química, né? Ler e grifar aí páginas 4 a 17, como eu já tinha passado na lousa, né? No nosso primeiro dia de aula, tá? Então, introdução à química aí, não é verdade? Então é essencial nesse capítulo o quê, pessoal? Perceber a química como ciência das transformações, né? E um olhar crítico aí para o método científico, ok? Então vamos aí, né, pessoal? Então o que que é química, né? Então vamos aqui conceituando as reações, antes da seta, os reagentes, depois da seta, os produtos, nas inorgânicas e orgânicas. Bom, então aqui, os materiais de laboratório, substâncias, né? Vamos usar aqui glicerina e permanganato de potássio. Então vamos ter os reagentes, antes da seta, os reagentes, depois da seta, os produtos, né, pessoal? Tá bom? Então tá aí. Então ciência é a ciência da natureza que estuda a matéria, né? A composição da matéria e transformação, né? A química estuda a matéria, isto é, suas propriedades, transformação, composição, assim por diante, ok? Valeu, vamos continuar? Aí, pessoal, tá? Eu já falei, pedi para vocês lerem as páginas, né? Então, o que é química? Então, já falamos que é, né? Então, nossa casa aí, o maior laboratório é a nossa casa, né, pessoal? Nossa cozinha, né? Um grande laboratório, né? Então, só de chão, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, nosso corpo tem 95%, pessoal. Já pensou? É? Tá certo? Só desses quatro elementos, né? Beleza? E aí, pessoal? A como delimitar o início e o fim, né? E aí? Muito perto de nós a química aí, né, pessoal? No dia a dia, né? E aí, pessoal, assinaram correto aqui para nós, tá? Qual forma você acha que é correta? Assim, esse 3 aqui, assim, dessa maneira ou assim? Bom, você vai habituar em química, né, pessoal? Que a maneira correta vai ser escrito dessa maneira, o número aí é sobrescrito, né? Não, subscrito, desculpa. Tá, e o índice, né? Então chama-se índice, né? Subscrito. Ele é escrito à direita e indica a quantidade de átomos, né? O N1H3, um não escreve, tá bom? Assim como a água, você já está acostumado, né? H2O, né? H2O, O1, né? Só que um não escreve. Aí, pessoal, então nós temos aqui, ó, né, a bolinha preta indicando átomos de hidrogênio e a bolinha azul indicando átomo de oxigênio, né? Então aqui nós temos, né, uma molécula de hidrogênio H2, né, unida, então H com H dá H2, né? Aqui também, então duas moléculas de H2 e aqui O com O dá O2, né? Tá certo? Uma reação de síntese, de obtenção. Então, adição sintetiza água, obtém água, tá certo? Então obtém duas moléculas de água, né? Beleza? Vai acostumando com essa disposição. Então aqui tem 2H2, né? Vamos escrever a equação química que pede aqui, ó. Então H2H2, 2H2 mais um O2, dando 2H2O. H2O, 2H2O. Deu para contar? Tranquilo? Aí você já vai tomando contato aí com equações químicas, né? Com fórmulas químicas, tá certo? Substâncias e equação, beleza? Tranquilo? Bora? Então aí, coeficiente vem à frente, quantifica a quantidade de moléculas, né? Então esses números que vêm à frente chamam coeficientes estequiométricos, né? Que indicam as quantidades, beleza? E aqui é fenômeno físico ou químico, faltou um O aqui, né? Tá certo? Fenômeno químico, né, gente? Que houve uma transformação, hidrogênio e oxigênio transformaram-se em água, beleza? Aí a química é dividida em áreas, né, pessoal? Páginas 6 e 7 aí, né? Então aí, química inorgânica, né? Orgânica e físico-química. É a grande divisão da química, tá? Na verdade, ela é dividida em duas grandes áreas, orgânica e inorgânica, né? Mas tem uma terceira área muito ampla aqui, que é a físico-química, tá certo? Então, vamos dizer que são as três grandes áreas aí, tudo bem? Bom,
Aí tem outras divisões aqui, que é a química analítica, química teórica e bioquímica. E aí? Which area will you like most? Né? Então, qual área você gostará mais? E aí? Vamos ver? No decorrer do ano? Então, aplicações da química, né, pessoal? Então, a química está em praticamente tudo que temos contato, né, gente? Então, aí, saúde na medicina, né? Tá certo? Aí, energias renováveis, né? Não renováveis, meio ambiente, né, pessoal? Engenharia de materiais para desenvolver novas tecnologias, tá? Tá certo? Aqui, por exemplo, né? Carbono, 18% de hidrocarbono, 18% de carbono, 10,2% de hidrogênio, 65% de oxigênio, 3,1% de nitrogênio. Só de chão, como eu falei no começo aqui do vídeo, dá 95% só desses quatro elementos: chão, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, tá? Aí vem os outros, né? Cálcio dos ossos, fósforo, potássio, enxofre, sódio, cloro, magnésio. Aí vem menos de 1%, né? Boro, cromo, cobalto, cobre, flúor, iodo, né? Ferro, manganês, molibdênio, selênio, né? Silício, estanho, vanádio. Então, bastante elementos aí compondo o nosso corpo, né, pessoal? Então já chegamos no primeiro exercício aqui da nossa apostila, que é a página 10, né? Exercício 1, falando que comumente conhecida como ciência central, né? A química é uma área do conhecimento que conecta com diversas outras e está relacionada com quase tudo que temos contato no dia a dia. Então, qual é o objeto do estudo da química, né, pessoal? E aí, qual que é o objeto de estudo da química, né? A matéria, né, pessoal? Então, a química estuda a matéria, né? Tá certo? A matéria, composição, propriedades, transformações, tá certo? Então, o objeto da química é a matéria, tá bom? Então, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, né? Cite dois exemplos da ligação da química com outras áreas científicas e como elas colaboram para beneficiar a sociedade. Aí você pode viajar bastante, viu? Aqui, por exemplo, eu coloquei, você pode refletir em outras relações, né? Aqui eu coloquei, por exemplo, né, que a química liga-se a quase tudo, né? Por exemplo, liga-se à física, né? Estudando fontes de energia sustentáveis, né? A engenharia de materiais para desenvolver tecnologias, né? A biologia, né? A engenharia genética, né? Explicando proteínas, e aí vai, tá certo? Essa engenharia genética está, né, cada vez mais em alta, né? Com a geografia e física, né, pessoal? Estudando a altitude, relacionando fusão e ebulição de diferentes substâncias, né? Composição de solo, né? Então a química está presente num monte de lugar, né, gente? Quase tudo, na verdade, né? A matemática, né? Aonde na matemática? Por meio dos cálculos químicos, né? Quantitativos, né? Tá certo? Calcular a quantidade de átomos, de moléculas, fazer cálculos em química, de maneira geral, tá bom? Aí você pode responder, né? Dá para resposta bem ampla, né? Bem subjetiva, tá bom? Ah, estamos outra questão aqui, que é da página 10 ainda, número 2, né? Fala da COP, né, pessoal? Ela pede a transição de combustíveis fósseis, né? Pela primeira vez na história, né, pessoal? Pela primeira vez o texto é acordado na cúpula climática, né, da ONU, né, pessoal? Apela para todos os países que façam a transição energética para se distanciar dos combustíveis fósseis, né? Derivados do petróleo, né, pessoal? Carvão mineral, na hulha, né? E não que eles sejam eliminados, né, como os governos gostariam, né? O texto, né, não que eles sejam eliminados, como muitos, né, os governos gostariam, claro. O texto reconhece a necessidade de reduções profundas, rápidas e sustentadas, né, se a humanidade quiser limitar o aumento, né, da temperatura global em 1,5 graus. Então vamos lá. Como a química pode contribuir para a redução da dependência dos combustíveis fósseis? Bom, investindo em fontes alternativas de energia, por exemplo, né, pessoal? Né, tá certo? Né, novas fontes de energia, né? Então, tranquilo? Citar um exemplo de tecnologia que pode ser aplicada nesse contexto. Você pode pensar em vários aí, tá certo? Fazer até uma pesquisa, se quiser, né? Uma pesquisa em tempo real aí, tá bom? Mas aqui no caso, por exemplo, você tem aí, né, as baterias, por exemplo, baterias mais eficientes, né, do celular. Nós temos que carregar o celular todos os dias aí, né? Às vezes até 2 vezes por dia, né? Agora você imagina uma bateria aí, né, pessoal? Bastante eficiente aí para aparelhos celulares, né? E para máquinas, né? Para máquinas em geral, e para a utilidade em geral do ser humano, né? Aí, qual sub-área da química pode estar envolvida no desenvolvimento da tecnologia que você listou? No caso aqui, né, pessoal, estudo de pilhas e baterias, vocês vão estudar no segundo ano, tá certo? Do ensino médio, que é a físico-química, tudo bem? Valeu, vamos lá então? Outro exercício aí da página 11, né, pessoal? Número 3 agora, né? Falou aí da química, né? É uma área da ciência aí, constante atividade, tá? Aí tem muitos aspectos, cotidiano, né? Não vou ler tudo, né? Senão a gente atrasa muito aqui, né?
Falou algumas notícias, avanços, desenvolvimento de medicamentos, tal. Outras tratam de problemas do ambiente, segurança pública, considerando as contribuições que a química tem dado ao desenvolvimento de produtos, tal, bem como para os problemas que esses produtos têm causado no meio ambiente. Analisar as situações aqui. A química tem contribuído diariamente para o desenvolvimento de novos produtos de alta tecnologia. Contudo, o mundo atual exige ações firmes que confiram o uso e descarte adequado desses produtos. Está bem coerente, né? Então, parece bastante correta essa, né? Estudar a composição dos solos, das águas, do ar, né, pessoal? Com base nos resultados dos experimentos, propor caminhos para alcançar o desenvolvimento sustentável, né? São sinais de que a química está produzindo conhecimento no seu mais amplo sentido. Também parece que está bem, a própria escrita sustenta bem quanto ela é verdadeira, né? Agora, os problemas ambientais são resultados da utilização sensata dos recursos naturais? Bom, já não é, né? Você já viu que não é. De modo geral, os produtos gerados pela química não causam impacto ambiental? Então, você percebe que essas duas parecem que não estão muito certas, né? Beleza? Então, sempre causa um impacto, por menor que ele seja, causa um impacto sim, né? Bom, pessoal, então aqui nas páginas 12, 13 e 14 fala do método científico aqui, mas precisamos falar aqui do discípulo de Gassendi, né, que é Robert Boyle, né, pessoal? Ele estudou o ar, né, comprimindo e fazendo ele ocupar menos espaço, lá em 1660, né? Então ele supôs que o ar, né, pessoal, era composto por partículas minúsculas, né, que deixavam grandes vãos, né, entre elas, né, e ao comprimi-lo se aproximava, deixando menos espaço vazio, tá certo? Ele achava dessa maneira. Ele estudou a pressão atmosférica, né, no ponto de ebulição da água, né? Lembrar que o ponto de ebulição da água ao nível do mar, nono ano, nono um, nono dois, vão acostumando, tá? Que o ponto de ebulição da água ao nível do mar, porque depende da altitude, né? Por isso que a química tem a ver com geografia, como a gente falou mais um pouquinho anteriormente, né? Porque a química está atrelada às várias áreas do conhecimento, né? Como geografia, por exemplo. Então, ponto de ebulição, por exemplo, fusão e ebulição depende da altitude. Ao nível do mar, a água ferve a 100 graus, então. Aí, então, o Boyle, né, pessoal? O Boyle, né? Boyle tornou-se um novo seguidor de Demócrito, né? Demócrito do atomismo. Que Demócrito, né? Discípulo de Leucipo, né, pessoal? Eles achavam que o átomo, né? Que a matéria ia sendo dividida, ia chegar num fim, né? Que não podia dividir mais. Classificou de átomo, né? Que é a teoria do atomismo. Depois a gente vai falar disso mais pra frente, tá bom? Beleza, então ele publicou um livro chamado Químico Cético, né, pessoal, em 1659, né? O que é um ceticismo? O ceticismo é uma dúvida permanente, né, que deve fazer parte dos cientistas, né, pessoal, dos pesquisadores, né? Você tem que ter uma dúvida permanente para você poder buscar, tá, e melhorar, né? Aquilo que já existe, né? Então ele é considerado o pai da química moderna aí, viu, pessoal? Tá? Pois em 1661, né, ele estabelece a química como ciência, introduzindo o método científico experimental. A gente vai falar de método científico, então estou fazendo essa introdução aqui, tá bom? Então, segundo ele, nada é aceito sem provas científicas. Então faz tempo já, hein, gente? Tá? Então atribui-se também a Lavoisier o pai da química, né? Mas na verdade é Boyle mesmo, né, pessoal? Pai da química mesmo, né? Foi o primeiro a propor a denominação de elemento químico, né? O que é elemento químico? O elemento químico, ele representa um conjunto de atos. Por exemplo, a sala de vocês. Vocês têm um líder, por exemplo, ou um representante. Esse representante, ele representa todos vocês. Então, o representante seria o elemento químico e todos vocês, cada átomo, seria os átomos, né? Então, o elemento químico representando os átomos. Deu para perceber direitinho? Então, o elemento químico representa um conjunto de átomos, no caso de mesmo número atômico, a gente vai falar depois o que é número atômico, tá bom? Aí, pessoal, então vou dar uma passada rápida aqui, porque eu fiz uma pesquisa para vocês, tem vários métodos científicos, tá? Então, vamos falar rapidamente de algum deles aqui. Então, o método dialético, né? Você pode conversar com o professor de biologia, né? A tese é igual à ideia inicial, né? Que é uma premissa verdadeira, né? Então, você tem a tese e a antítese, né? Que é a teoria contraditória à tese, né? Então, a síntese é o resultado do confronto da tese e da antítese, né? Para gerar uma nova tese que será confrontada por uma nova antítese, né? Então, se você quiser clicar aqui depois e pesquisar um pouco mais, tá bom? Eu coloquei o link aqui para você, tá? Bom, temos também aí o método fenomenológico, né? Também outro método, né? Ele é mais aplicável às ciências humanas, levando em conta a subjetividade, né? As essências, né? Como a experiência se dá, viu, pessoal? Leve em conta, né, a sagacidade, né? O que é sagacidade? É sutileza
né, sutileza de alma, né, sutileza, perspicácia, né, pessoal? Também você pode consultar um pouco mais aqui. Então já vimos dois aí, método dialético, método fenomenológico, né? Tem também o método indutivo, né, pessoal, que parte da experimentação. O método indutivo, ele parte da experimentação singular de cada um, né? Para construir, né, uma lei, né? Então, a experimentação produz uma regra geral, né, pessoal? Que é uma generalização ou lei, né? Tá certo? Uma regra geral que se tira de uma experimentação, se faz uma generalização ou uma lei, né? Tá certo? Exemplo, papel, palha de aço, fitas de magnésio, uma mata, se colocar no fogo, todos queimam. Então, qual que é a generalização que podemos fazer disso? Ou lei, que todo material em combustão é combustível, né? Que todo material que está queimando, ele é o combustível. Então, você pode fazer uma lei, né? Tá certo? Deu para pegar? Então, você pode clicar e pesquisar mais aqui também, tá certo? Qualquer coisa, pausa. Pausa o vídeo, né, pessoal? Vamos dar uma olhada com calma, né? Tem um método dedutivo, né, pessoal, que parte da lei, né? Da lei, da verdade universal, parte de lei, né? Da verdade universal, né? Então, partes da premissa, né? Lei, né? Então, a verdade para explicar algo. Por exemplo, né, ó, todo quadrúpede tem quatro patas, né? Isso é uma premissa geral. Um cavalo é um quadrúpede, premissa geral. Deduz que todos os cavalos são quadrúpedes, tá certo? Deu para sacar? Faz uma pausa que é bastante interessante, né? Tá certo? Todo quadrúpede tem quatro patas, é uma premissa geral. Um cavalo é um quadrúpede, né? Então, que todos os cavalos são quadrúpedes, né? Então, é interessante, né? Esse é o método dedutivo, né? Bom, e aí tem aquele que é mais usado por todos, né, pessoal? É o método hipotético dedutivo, tá certo? Esse aqui é utilizado na maioria das pesquisas, né? Inclusive, na minha dissertação de mestrado, eu utilizei esse método aqui, que é utilizado por todos, né? Tá certo? Beleza? Por todos ou pela maioria, vamos dizer assim, né? Método hipotético dedutivo, né? Dá uma lidinha, não deixe de ler essas páginas, pessoal, grifar, faça isso, que vocês vão crescer muito como alunos, como, né? Em geral em química, tá certo? O teu cérebro vai fazer links, vai puxar. Quando você precisar de alguma informação, né, teu cérebro puxa, né, pela leitura que você fez, tá certo? Pelos grifos que você fez, tá bom? Bom, pessoal, então esse método aí, né, tá? Primeiro, você vai observar, né? Observação é o início de tudo, né? Então, qual foi a minha observação, tá? A dificuldade dos alunos para absorver, memorizar os conceitos químicos, né? Tá certo? Então, né, por exemplo, né? NH3 é o gás amônia, mais a água forma o cátion, NH4 mais é amônio, mais o H-, que é ânion hidróxido. Então você tem que saber que NH3 é o gás amônia, tá certo? OH- é hidróxido, né? Então são conceitos, né, que você tem que memorizar, não tem jeito, tá certo? Então eu pensei em observar essa dificuldade dos alunos para absorver, né, esses conceitos químicos, né, tá certo? E aí, o que que eu fiz? Montei uma questão de pesquisa, né? Uma questão para eu poder pesquisar, tá certo? Então, a música, como linguagem, favorece. Ela ajuda o processo de alfabetização científica nas aulas de química, porque vocês estão sendo alfabetizados, né, pessoal? Alfabetizados cientificamente em química, né? Vocês já foram alfabetizados, tá certo? Né? Aprenderam a falar, agora vocês vão ser alfabetizados e falar a linguagem do quimiquês, né? Vamos dizer assim, a linguagem química, né? Tá certo? E aí, será que a música como linguagem, que eu montei essa questão, será que ela como linguagem, ela favorece, ela ajuda, né, na aprendizagem dos conceitos químicos aí? Só que agora aí, pessoal, você tem que fazer um levantamento bibliográfico, né? Porque eu não fui o primeiro a escrever sobre música, né, pessoal? Sobre a música no ensino de química, né? Sobre a música para ensinar os conceitos químicos. Então, eu tive que fazer um levantamento bibliográfico, né? Tá certo? Que normalmente é realizado após essa questão de pesquisa aqui. Ou então, você já observou, se você tem em mente mais ou menos uma questão, você já começa a fazer esse levantamento bibliográfico, essa bibliografia, né, pessoal? Do pessoal que estudou essa proposta que você está pensando em desenvolver, tá bom? Então, observação, questão de pesquisa. Terceira, hipótese. Então, você vai montar hipóteses, né, pessoal? Hipóteses, né? Que é uma previsão, né? Uma previsão possível da solução que será aceita ou refutada, né? Ou descartada. Então, você vai montar hipótese ou hipóteses. Aí depois você vai testar isso na experimentação, aí você aceita, beleza, se não é, você refuta, você descarta, tá? Então, lembrar sempre que uma dedução pode descartar alguma hipótese. Vamos pensar, vai. Então, eu montei, por exemplo, a hipótese um: os alunos devem aprender com mais facilidade. Uma hipótese, né? Uma previsão, fiz uma previsão. Os alunos devem aprender com mais facilidade. Eu já sabia, na realidade, disso, pessoal, porque esse mestrado meu foi meio invertido, né? Porque eu já fazia esse trabalho desde 2001.
desde 2001. E fui fazer o mestrado em 2016, então já fazia muitos anos que eu sabia que isso funcionava, tá certo? Então, para mim, nesse sentido, foi mais fácil, tá certo? Então, os alunos devem aprender com mais facilidade. Então, como eu sabia que isso já acontecia, então para mim foi mais fácil nesse sentido. Beleza? Bom, aí dedução. Os alunos devem aprender com mais facilidade. O que que deduz disso? Que os conceitos importantes são revisados constantemente, né? Os alunos devem aprender com mais facilidade. É uma hipótese. Então, o que que eu deduzo disso? Eu vou deduzir que os conceitos importantes são revisados constantemente, porque pela cantoria, né? Bom, forma cidadãos com visão holística da química, com visão global, né? Visão holística não é visão total, né, pessoal? Mas uma visão global, uma visão, né, mais ou menos geral, né, tá certo? Então, forma cidadãos com visão mais ampla, né, da química, outra dedução. Pode deduzir, né? Os alunos devem aprender com mais facilidade, então os conceitos são revisados constantemente, né? Formam cidadãos com visão holística da química. Se você quiser chamar tudo de hipótese aqui, também não vai te atrapalhar em nada, tá bom? Hipótese 2: a música deve resolver todos os problemas do aprendizado em química, né? Bom, dedução 2, né? A música com metodologia ativa de ensino torna a aula mais participativa. Na verdade, a hipótese e a dedução é mais ou menos meio misturado, né, pessoal? É difícil você diferenciar, né? Certo? Então vamos lá. A música deve resolver todos os problemas do aprendizado em química, né? Tá certo? É uma hipótese, né? A música com metodologia ativa de ensino torna a aula mais participativa. Olha lá, 3. A música pode auxiliar a interdisciplinaridade, exemplo, carboidrato, glicose, C6H12O6, sofre fermentação, produz álcool e CO2. Interdisciplinaridade com biologia, ó, carboidrato, mais simples, ó, que é a glicose, por exemplo, né, pessoal? E além de você saber que é carboidrato, glicose, você sabe a fórmula, cantando assim, você ainda vai saber que ele pode sofrer fermentação e produzir álcool e CO2. É assim que faz álcool aí na indústria, tá bom? E aí? Hipótese também. Quarta etapa, né, pessoal? Você vai fazer experimentação. Então, você vai experimentar, né? É na experimentação que você vai testar as hipóteses que você levantou. Hipóteses e deduções, né? Que vão ser, que vão ser aceitas ou refutadas, que serão refutadas, descartadas ou não, tá certo? Beleza, então, né? Então, na experimentação. Aí, depois da experimentação, tá certo? Você vai fazer todo esse processo e você vai analisar os dados, né? Você vai analisar os dados que você colheu na experimentação aqui, tá bom? Então, olha lá. Então, a metodologia. Qual foi a metodologia usada aqui na experimentação? Eu apliquei questionários pré e pós, antes e depois, né? Para cada objeto do conhecimento trabalhado em sala de aula, para cada matéria, né? Cada tópico trabalhado em sala de aula. Então, eu apresentei questionário antes e depois, né? Então, antes, eles não sabiam praticamente nada, como chega no primeiro colegial, no primeiro ano sabendo nada, né? No caso do primeiro ano desse ano, 2025, é exceção. O primeiro ano desse ano tá voando, que eu dei aula para eles no nono ano, então eles chegaram agora no primeiro sabendo pra caramba. Limpa piso HCl, é o ácido clorídrico, NaOH, é o hidróxido de sódio. Um é o ácido muriático, o outro é a soda cáustica, uma base ou hidróxido na indústria de sabonetes. Pergunta o primeiro ano para você ver. Beleza? E aí, pessoal, né? Hipótese 1. Hipótese 1. Os alunos devem aprender com mais facilidade. Aí, depois que eu apliquei esse questionário antes, o que que ele sabia do conteúdo, né? Aí depois eu apliquei de novo, depois, né? Aí vi que os alunos aprendem com mais facilidade. Então, essa foi aceita. Dedução 1. Conceitos importantes são revisados constantemente. Aceito também. Hipótese 2 aceito. Vamos lá, hipótese 2, né, pessoal? Dedução 2. Forma os cidadãos com visão holística da química. Beleza, né? Aceita, né? Hipótese 3 aceita também, né, pessoal? Hipótese 3 aceita também, né? Então, hipótese 1, né? A hipótese 3 foi a que a gente acabou de comentar aqui, né? Então, hipótese 1 aceita, né? Hipótese 2 aceita, hipótese 3 aceita, beleza? Tá? Bom, vamos continuar aqui. Então, hipótese 2, né? Aqui, volta aqui, né? A hipótese 1, né? Hipótese 1, dedução 2. Aqui tá como dedução, né, pessoal? Mas as três hipóteses foram aceitas, né? Não, uma delas acho que não vai ser aceita, não. Essa hipótese foi aceita. Os alunos devem aprender com mais facilidade, certo?
Conceitos químicos são revisados constantemente, está aceito. Essa aqui é a dedução, na verdade, foi aceita. Dedução 2, formam cidadãos com visão holística da química. Aceita também. Então, aqui, na verdade, leia aqui, ó. Aqui é hipótese um, aqui é dedução um, aqui é dedução 2. Agora, aqui sim, a hipótese 2, né? A música deve resolver todos os problemas do aprendizado em química, todos os problemas. Então, aqui foi refutada, né, pessoal? Aqui foi refutada, né? Foi descartada, porque a música auxilia, não resolve todos os problemas da aprendizagem química, tá? Ela auxilia na aprendizagem dos conceitos químicos, aqueles conceitos que você tem que decorar, tem que memorizar, aquela coisa mesmo chata ali, né? Depois fica até prazeroso, né? Dedução 2, a música com metodologia ativa de ensino deve tornar a aula mais participativa. Então, dedução 2 aceita, beleza. Então, você vê que a hipótese 2 foi refutada, né? A dedução 2 foi aceita, né? Hipótese 3, aí sim agora, né? A música pode auxiliar a interdisciplinaridade, exemplo, com biologia, como eu acabei de falar, né? Aceita, percebeu? Então, isso foi visto onde? Na experimentação. A hora que eu apliquei o questionário antes e depois, tá? Aí depois, cheguei à conclusão, os alunos responderam isso daí, tá bom? E a última etapa, né, pessoal? É a conclusão que pode gerar uma lei, né? Como a generalização, né? Então, lei é generalização de padrões observados na experimentação. Então, você tem que esses padrões, né, de respostas, né? Então, você pode fazer uma lei, né? Descreve um fenômeno que acontece regularmente, né? Tá certo? Então, por exemplo, o que que eu montei como generalização da minha pesquisa? Todo aluno que participa ativamente cantando os conceitos químicos aprende facilmente conteúdo em estudo, né? Então, eu fui capaz de montar essa generalização, essa lei da minha pesquisa, né? Que ficou bem evidente, né? Pelas respostas dos próprios alunos, né? Que todo aluno que participa ativamente, cantando, abrindo a boquinha, não pode ficar quieto, cantando os conceitos químicos, aprende mais facilmente, aprende facilmente o conteúdo em estudo, né? Porque quando você canta, você fala em voz alta, teu cérebro capta mais, né? Beleza? Tá? Então, lei é generalização de padrões observados, né, pessoal? Aí fiz uma pesquisa da música, né? Uma pesquisa da música. Deixa eu só tirar isso aqui, que isso aqui está atrapalhando a nossa vida aqui. Peraí. Beleza, então vamos lá. Aí fiz uma pesquisa 2021, pessoal, com os alunos, né? Os alunos estavam no começo do segundo ano, se eu não me engano, acho que começo do segundo ano, tá? Então, deu 96,9%, né, de adesão para aprender os conceitos químicos com a música, tá? Então, aprender os conceitos químicos musicalizados, né? 97% votaram a favor. Olha que beleza, de 32 respostas, né? Beleza? E acabei de fazer no primeiro ano agora, pessoal, 2025, ó, né? Quentinho, no primeiro dia de aula, no primeiro ano, 2025 agora, tá certo? 100% dos alunos votaram a favor de continuar aprendendo química, né? Cantando os conceitos químicos. Aprendeu os conceitos químicos cantando, né? Beleza? Muito mais fácil, né? Então, lei é igual generalização, igual tipo de Avogadro, né? Que vocês vão falar muito do cientista Avogadro, né? Que é PV igual NRT, por você nunca rezei tanto. É uma expressão, né? Que dá para tirar uma generalização aqui, tá? Vocês vão aprender isso ainda, tá? Então, por exemplo, gás O2, gás vital, oxigênio vital, e gás O3, ozônio, certo? Se você notar, pressão aqui é igual aqui, volume é igual nos dois, quantidade. Ciência vocês vão aprender que é N mol, N é mol, tá? Eminho em gramas, sobremão que é a massa molar. Logo a gente canta isso. Então, a pressão e volume são iguais, quero achar a quantidade em mol, quantidade de moléculas, né? E o R é igual, a temperatura também é igual, percebe? Então, para gases diferentes, nas mesmas condições de pressão, volume, temperatura, pressão, volume, temperatura, o N vai dar igual, quantidade em mol, quantidade de moléculas vai ser igual. Por isso que tem a lei que Avogadro tem a generalização lei de Avogadro, né? Que fala, e assim nasceu a sua lei, volumes iguais, gases quaisquer, totalizam sempre, mesma ATP, o mesmo número de moléculas, mesma quantidade em mol, né? Vai dar o mesmo número de moléculas. TP, temperatura e pressão. Valeu, pessoal. Então é isso. Então vamos ao exercício, página 15, número 2. Leis científicas são regras que descrevem um fenômeno que acontece regularmente na natureza. E aí, pessoal? Então você vai marcar aqui o que for verdadeiro, né? O que que você acha, né? Elas são absolutas? Já não precisa nem continuar lendo, né? São universais, se aplicam em qualquer lugar do universo, dependente das condições.
né? Também não, né? Pode ser refinadas, né, pessoal, ou substituídas por leis mais abrangentes, né? Mais abrangentes se novas evidências surgirem, né? Então você vai lendo aqui, você vê que aqui te encaixa mais, né? Claro que ela pode ser refinadas, pode ser melhoradas, né? E devem ser melhoradas e são melhoradas. Vocês vão ver depois em química, né? No estudo do modelo atômico de Dalton, de Thomson, de Rutherford, né? Que essas leis são refinadas, são melhoradas e vai ser substituída por outras mais abrangentes, né? Outras mais abrangentes, né, se novas evidências surgirem, claro, né? Então, se você pegar, por exemplo, Dalton, depois vem Thomson, depois vem Rutherford, depois vem Bohr, e as leis deles, as teorias vão sempre sendo substituídas, assim como as leis, né? Bom, acho que deu para pegar, né, pessoal? Bom, e a sexta etapa aí, né, pessoal? A conclusão, como a gente falou, né? A sexta etapa, né? A teoria tenta explicar o que realmente acontece durante a experimentação, né? Uma teoria. Então, uma teoria tem mais aspectos, não é só uma lei só, né? Tem vários aspectos, vários pontos que você monta ali através da experimentação, né? Que você explica o que acontece, né? Beleza? Então, a teoria é um conjunto de hipóteses testadas, né? E sustentadas por repetidas experimentações. Então, a teoria vai ser são várias hipóteses, por exemplo, que foram testadas, aceitas, né? Tá certo? Que foram sustentadas pelas experimentações que você fez. Igual as respostas dos alunos, né? Por exemplo, olha lá, a música diversifica, você montei uma teoria, né? Olha lá, a música diversifica as práticas em sala de aula, né? E permite um processo dinâmico do ensinar a aprender que o aluno seja protagonista, o ator principal, né? Tá? Olha lá, a música reorganiza o conteúdo e diversifica os recursos didáticos, né? A fim de superar o desinteresse em química, né? Ajuda, né? Tá vendo? Montei outras, né? Aí eu já peguei do próprio Santana, no 2008, que é um autor, né? Que já tinha mostrado na pesquisa dele, né? E na minha eu percebi isso também, corroborou, né? Que as atividades lúdicas, né? Geram oportunidades para a expansão das emoções, estimulam as sensações de prazer e promove a criatividade, proporcionando um natural compromisso e responsabilidade na aprendizagem. Vou pegar meu laser aqui, beleza? Quarto, aí percebi bastante isso, né? Que a pesquisa proporcionou aprendizagem com bases sólidas e que leva à formação de cidadãos conscientes do seu papel na sociedade, né? Que a gente faz reflexões, lendo textos assim importantes em química, ativos e críticos, de profissionais que têm uma visão holística, né? Uma visão do todo. Visão holística não é saber tudo, é uma visão do todo. Você não vai ter que saber tudo, né? Não tem nada a ver, né? Que sejam hábitos reflexivos, né? Tá certo? Uma característica de pesquisador, você refletir, você pensar, né? Investigar, não aceitar tudo como resposta pronta, né? Sempre duvidar, é o ceticismo de Boyle, né? Tá certo? Você tem que sempre estar em constante dúvida, né? Tá certo? Autônomos, dinâmicos, otimistas e adaptáveis às mudanças constantes do mundo de trabalho, né, pessoal? Então, a teoria que eu montei, tá vendo? Pra você entender, né? Então, teoria, né? É uma série de proposições, proposições, não, uma série de afirmações que você monta, né, que foi fundamentado na experimentação, né, através das respostas dos alunos. Então, ver fundamentação teórica e conclusão. Então, aqui está a minha pesquisa. Se você quiser entrar no UFSCar, né, no repositório, você clica, pode dar uma olhada na pesquisa. Será um prazer se você fizer isso, tá bom? E é isso aí, pessoal. Então, a teoria tenta explicar o que realmente acontece na experimentação, né? Tá certo? Aí, modelos representam elementos da realidade, por exemplo, pau-bola, né? Uma molécula de água aqui, ó. OH2O, e ela tem essa disposição angular, a gente vai falar sobre isso, mas depois, né? Aí, modelos explicados por suas teorias, acabei de falar um pouco. Então, você vai ter os modelos de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr e outros, né? Então, são modelos, né? São modelos atômicos, né? Que cada um deles tem a sua própria teoria que foi montada, né, pessoal? E uma teoria vai superando a outra, né? Um modelo vai superando o outro. Então, como resumo geral, pessoal, então você tem a observação, tá? Então, você observa, a primeira coisa que você faz é observar, no método científico, tá? Aí você monta a questão de pesquisa, né? Questão de pesquisa, que é a pergunta da observação, beleza? Tranquilo? Aí você tem a hipótese, tem que é a suposição, que será aceita ou não. Então, observação, questão de pesquisa, você monta hipóteses, beleza? Aí você experimenta, tá? Aí você vai coletar os dados, análise dos dados, faz experimentação, aí os dados que você tem aqui, você tem que analisar, você vai ter dados aqui na experimentação, você coleta e analisa esses dados aí, para você montar a conclusão, e formular lei e criar teoria, beleza? Tolei a generalização de padrões observados na natureza, né? Descreve um fenômeno que acontece regularmente, né, pessoal? E teoria é um conjunto de hipóteses, né, testadas, sustentadas por repetidas observações, né? Como eu mostrei, a
anteriormente. Então, resumo, vai? Então, primeiro, você observa, monta a questão de pesquisa, monta hipóteses, faz a experimentação, coleta os dados que você observou na experimentação para você poder fazer a conclusão, beleza? Tá certo? Vou pôr na prova, hein, galera? Terminando. Olha lá, em relação às teorias e leis, assinala a alternativa correta. Teorias científicas são explicações amplamente aceitas e apoiadas em evidências experimentais, né? Tá certo? Enquanto leis científicas são descrições de simples padrões observados na natureza. Então você já percebeu que encaixa bem, né? É bom você ler todos aqui, mas você já percebeu que encaixa bem aqui, pelo que a gente falou aqui na aula, tá bom? Então, por exemplo, todo papel entra em combustão, olha lá, tá vendo? Ó? Exemplo, todo papel entra em combustão, todo papel, né? Todo papel é combustível, então ele entra em combustão, ele queima, tá certo? Beleza? Então, teorias científicas são explicações aí, né? Aceitas e apoiadas em evidências experimentais, né, pessoal? Você monta a teoria através das evidências do experimento, né? E as leis, né, são as descrições simples aí de padrão que você observou, né? Tipo, um exemplo assim, igual eu falei, né? Beleza? Pessoal, aqui tem um texto bem grande, né? Do Marcelo, que ele fez uma investigação, tá certo? Né? Que ele colocou, ele notou lá, durante as observações, ele notou que seu pai sempre cortava as batatas em pedaços mais ou menos iguais antes de colocá-lo para cozinhar. Isso levou a questionar se o tamanho das batatas afetaria o tempo de cozimento, né? Então, o que que ele fez? Ele fez o primeiro experimento. Então, primeiro ele descascou e cortou batatas em pedaços pequenos e de tamanho semelhante, e depois colocou-os em uma panela com água fervente e cronometrou o tempo de preparo. Depois ele, né? Depois ele pôs batatas inteiras e descascadas, né, de tamanho similar na panela e registrou o tempo também. Então, aqui ele cortou as batatas em pedaços pequenos, aqui ele pôs batatas inteiras, e aqui ele descascou e cortou as batatas em pedaços desiguais, né, de tamanhos variados, né, e repetiu o processo. Bom, ele usou a mesma panela, o mesmo fogão, tudo para não dar interferência, né? Mesma quantidade de água, beleza? Aí obteve essa tabela. Então, panela 1, características das batatas. Batatas picadas em pedaços pequenos e iguais. Pedaço pequeno demorou 15 minutos para cozinhar. Aí, panela 2, batatas inteiras com tamanhos parecidos. Já demorou 30 minutos. Batatas maiores, né? E panela 3, picadas em pedaços de diferentes tamanhos. Demorou 20 minutos. Né? Alguns pedaços estavam cozidos, enquanto outros não, né? Então, só de olhar na tabela aqui, o que que você percebe, pessoal? Que quanto menor a batata, né? Quanto mais você picar a batata em pedaços menores, tá certo? Vai cozinhar mais rápido, né? Por quê? Porque se você tem uma batata grande, a área de contato é em volta dela. A área de contato para iniciar a reação química é em volta dela, tá certo? Agora, se você picar essa batata no meio, você abre duas novas áreas de contatos. Dá para entender isso? Tá certo? Tá? Deixa eu puxar eu aqui, tô meio feio, mas dá para puxar eu aqui. Certo, pessoal? Você pega uma batata, né? Por exemplo, vamos supor que isso aqui seja uma batata, né? Putz, podia até pegar uma batata aqui, mas tá bom, né? Dá pra você pensar. Se eu pegar e cortar isso aqui ao meio, ó, se eu cortar isso aqui ao meio, tá certo? Eu abro duas novas áreas de contatos. Seria tipo você quebrar um giz. Você quebra um giz, né? Você tem um giz. A área de contato é em volta dele. Você quebra o giz, você tem duas novas áreas de contato que você abriu. Se você quebrar de novo, você vai abrindo novas áreas de contato para iniciar a reação química. Conclusão: quanto mais triturado, quanto mais pulverizado, quanto menor as partículas, você tem áreas de contatos para iniciar a reação química. Isso chama superfície de contato ou área de contato. Então, você está aumentando a área de contato, na verdade. Ah, professor, mas as partículas estão menores. Então, mas em volta de cada partícula, tá certo? Menor você tem a área de contato. Então, você vai quebrando, abrindo novas áreas. Vai quebrando, vai abrindo novas áreas. Você vai cortando a batata, vai abrindo novas áreas para iniciar a reação química. Por isso que o tempo de cozimento aqui foi rápido, beleza? Então, qual era a hipótese de Marcelo? Né? A hipótese Marcelo. O que que Marcelo, a hipótese dele, né, pessoal? Né? A hipótese dele era se o tempo se o tempo afeta no cozimento das batatas, não é isso? Tá? Então a hipótese dele é se o tempo afeta no cozimento das batatas. Então, o tamanho das batatas, né? Então, o tamanho das batatas com o tempo de cozimento, né? Então, o questionamento dele era esse. Se você voltar, você vai ver aqui no texto, né? Tá certo? Olha lá, para investigar a questão de experimento, né? Estudo, ele sabia que era necessário colocá-los em água fervente e tal, né? Então a hipótese dele era exatamente, né? Olha lá, tá? Onde que tá? Para te mostrar com calma. Durante a observação, ele notou que seu pai sempre cortava as batatas em pedaços mais ou menos iguais, né?
tá? E isso levou a questionar, se o tamanho das batatas afetaria o tempo de cozimento, né? Então o tamanho da batata está escrito aqui, ó, beleza? Então vamos lá? Então, eu acabei de explicar isso aqui, pessoal. Quanto maior a área, a superfície, né? Quando se abre novas áreas de contato, tá? Tá certo? Vai ter um maior número de colisões entre as partículas, entre as moléculas, né? Maior vai ser a energia cinética, o movimento das moléculas, maior a velocidade da reação. Então, aqui tá, o tamanho das batatas, né, tem relação com o tempo de cozimento. Que experimentos ele realizou para testar sua hipótese, né? Aqui tá na tabela, só descrever o que ele fez na tabela aqui, né? Cortou as batatas, panelas um, 2, 3, né? E marcou o tempo de cozimento. Cortou as batatas e marcou o tempo de cozimento. É, com base nas observações experimentais de Marcelo, qual a conclusão que se pode chegar disso? Acabei de falar, né, pessoal? Que quanto menor as batatas, quanto picada, né? Quanto tamanho for menor as batatas, né? Tá certo? A área de contato aumenta, a superfície de contato aumenta, né? O tempo de cozimento diminui, né? Então, quanto menor as batatas, né? Quanto mais picadas essas batatas, menor o tempo de cozimento, né? Beleza? Então, eu podia dizer numa linguagem mais técnica, né? Que o tempo de cozimento é diretamente proporcional ao tamanho das batatas. Gostou dessa? Tá? O tempo de cozimento é proporcional ao tamanho das batatas. Quanto menores as batatas, né? As batatas picadinhas, quanto menores, menor o tempo de cozimento. Então, diretamente proporcional. Tempo e cozimento, diretamente proporcional. Essa linguagem é interessante, viu, pessoal? Depois, se vocês vão isso muito em física, química para frente, tá? E beleza, né, pessoal? Tá eu elevando o nível de conhecimento, né, pessoal? Então seria importante mais você fazer. Eu falei no começo aqui da aula, né? Sessão mais atitude, jovem cientista, tá lá nas páginas 16 e 17. Uma atividade bônus, você pode apresentar individual ou pode montar um grupo também para fazer, tá bom? Para apresentar. Aí a gente marca um dia, a gente bate um papo, abre um espaço na hora e apresenta. Eu gostaria que tivesse pelo menos um aluno, então um grupo, que apresentasse isso, né? O ideal é que todos fizessem, né? Mas vamos devagar, né? E aí, tá? Para você fazer exercícios, né? E não esqueça de fazer o Eureka, viu, pessoal? Que é ótimo. Eu fiz o Eureka, tá? Eu fiz aqui, por isso que eu tô falando. Ele é ótimo. Faça o Eureka, muito bom para você. Mas se errar alguma, não tem problema, refaz de novo, tá bom? E aí, pessoal, para desenvolver habilidades, temos aqui livro um, né? Nono ano, né? Livro um, capítulo um, Explorando Conhecimentos. Então, na página 18, eu numerei os exercícios assim. Pessoal, eu enumerei nessa ordem para ficar, né? Para ficar um raciocínio construtivo melhor, tá certo? Então, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 exercícios. Turma, por favor, ó, tem que fazer pelo menos uns 5. Tem 10, faça pelo menos uns 5 aqui, né? Das suplementares. 1, 2, 4, 6, 7, 8. Faça pelo menos 2, 3 aqui, tá? Então faz pelo menos 5 aqui, no mínimo, e pelo menos 2, 3 aqui, pessoal, tá bom? Tá? Mas se você fizer pelo menos a metade sempre dos exercícios, já ajuda pra caramba, viu, gente? Sei que tem gente que tem muita dificuldade, mas não deixa de fazer, tá bom? Então, esse aqui, de alguma maneira, eu vou cobrar. Na aula, por exemplo, quando finalizar o capítulo, tá? Eu vou cobrar que vocês me entreguem folha separada, que vocês me entreguem folha separada, tá? As respostas de pelo menos 5 exercícios aqui e 2 aqui, tá bom? E mergulhando fundo, se você quiser aprofundar mais, né? Tem aqui lá na página 20, né? 20, 21, né? Página 20, número um, a resposta é essa, número 2, número 3, número 4. Aí qualquer coisa a gente está por aqui, tá bom, pessoal? Beleza? Gente, então, muito obrigado. Beijo no coração de vocês. Obrigado por você ter participado aqui da aula, tá certo? Senhor Jesus abençoe você, sua família, tá bom? Obrigado por tudo. Espero que você tenha gostado aí. Então, a aula foi feita com muito carinho para você, tá bom? Valeu, pessoal. Como vocês dizem, fui. Fique com Deus.